Porque eu acho que dentro de 10 ou 12 anos, nós vamos ter de fazer uma outra reforma. O Brasil deve ao Rodrigo a reforma da Previdência. Se depender apenas da pauta que é sugerida todo dia nas entrevistas improvisadas do presidente da República, nós estaríamos perdidos. Hoje nós vamos falar sobre reforma da Previdência. E para tratar desse assunto, eu conversei com o ex-ministro da Previdência, Roberto Brant. Roberto Brant é ex-deputado federal e também ex-ministro da Previdência no governo Fernando Henrique Cardoso. Ele participou da tramitação de duas reformas, tanto da de Fernando Henrique Cardoso quanto da do governo Lula. Acompanhe a entrevista. E não se esqueça, curta, compartilhe, se inscreva no canal e também estamos na GPS Lifetime. O endereço está aqui na tela. Precisa ser feita essa reforma para que o Brasil recupere a capacidade de crescimento? Sem ela, a questão fiscal não teria solução. E o Brasil caminharia indeclinavelmente para o colapso fiscal. Todos os governos que vieram ao Brasil depois da Constituição trataram de fazer uma reforma da Previdência. A primeira foi com Fernando Henrique Cardoso, logo que ele assumiu. Foi uma reforma que passou apenas parcialmente. O que era mais importante, que era a determinação de uma idade limite para se pedir a aposentadoria, nós perdemos por um voto. Mas ela aprovou algumas mudanças. Posteriormente, o governo Lula tratou de fazer a sua reforma da Previdência, que, sobre muitos aspectos, foi muito mais além da do Fernando Henrique e muito mais focada no serviço público, sim, que é onde estão as maiores injustiças e os maiores privilégios. Sim. Nós aprovamos essa reforma em 2003 e só em 2013 a então presidente Dilma que criou o Fundo de Aposentadoria Complementar. Então ficamos 10 anos, perdemos 10 anos nisso aí e isso contribuiu para agravar o déficit da Previdência. Essa reforma agora é mais audaciosa, ela é espelhada na reforma proposta pelo presidente Temer. Se eu fosse eu que ia escrever a reforma e aprová-la, eu faria uma coisa mais audaciosa do que essa. Porque eu acho que dentro de 10 ou 12 anos, é difícil adivinhar, nós vamos ter de fazer uma outra reforma, porque ela ainda não é suficiente. Entendi. Ela é necessária, mas não foi suficiente. Então o senhor meio que acabou respondendo a minha segunda pergunta, que é a seguinte: o senhor acha que ela não é suficiente para promover esse equilíbrio autuarial que permita que os trabalhadores tenham uma aposentadoria digna para pelo menos 10, 12 anos? Ela poderia ter ido um pouco mais além, quer dizer, poderia, mas não havia clima político para aprovar mais do que isso. E quando vai haver? Há muito privilégio ainda embutido. Por exemplo, muitas categorias ainda têm uma idade mínima pequena. Não tem sentido professores e professoras terem uma idade menor do que os trabalhadores comuns, porque dar aula não é a atividade mais penosa, mais fatigante e mais destrutiva do que outras. Não deveria ser. Quem trabalha numa mina, numa mina, quem trabalha numa fábrica, também não tem sentido as mulheres terem uma idade mínima menor do que os homens. Por quê? Porque as mulheres, isso é estatística, está comprovado, vivem muito mais do que os homens. Então essa questão de aposentar mais cedo ou mais tarde é uma questão atuarial, ou seja, quanto tempo a pessoa vai receber a aposentadoria. Porque isso é que interessa para o equilíbrio do sistema. E os militares. Que era necessário também. Os militares, não há reforma da Previdência. A proposta que o governo enviou para o Congresso não é uma reforma da Previdência. Eles mantêm todos os benefícios que eles já têm até hoje. Isso não existe no mundo. Mas observando em outros países, é que os militares, eles realmente se aposentam, eles saem mais cedo. Até porque eles não são úteis. Eles saem mais cedo, mas aqui no Brasil sai cedo demais. Hoje o sujeito chega ao fim da carreira com menos de 50 anos. Isso não faz sentido. Talvez a questão fosse eles saírem e não terem aposentadoria ou benefício integral. Exatamente, poderiam poder aposentar nessa idade que estão, mas teriam um valor menor. O Brasil não tem dinheiro para bancar esse tratamento desigual. Olha só, eu até anotei isso. Na semana passada eu estava conversando informalmente com um promotor e ele me disse o seguinte, eu anotei, Diana, previdência social não se trata de justiça ou injustiça, é uma questão matemática. O que adianta fazer justiça se a conta não fechar? Aí eu lhe pergunto. Perfeito. Se não se trata de justiça social, mas de matemática,
como justificar essa discrepância entre as aposentadorias pagas aos servidores públicos e o setor privado, se no final das contas ambas são pagas pelo erário? Para o futuro, Sim. as situações estão equiparadas, ou seja, todo mundo que entrou no serviço público a partir de 2013, graças à reforma patrocinada pelo governo Lula, vai ter as mesmas condições dos trabalhadores do setor privado. Para o Brasil, dos meus netos, dos seus netos, dos seus filhos, essa questão está resolvida. Agora, justificar a diferença de regimes hoje, é claro que moralmente não tem como justificar, nem financeiramente, mas o Constituinte fez isso na Constituição e considera que isso é um direito adquirido. Acontece que quando as condições econômicas chegam ao limite, até os direitos adquiridos têm de ser quebrados. Se o Brasil não se encaminhar para um reequilíbrio fiscal, vai chegar o momento que mesmo esses direitos que estão consagrados vão ter de ser quebrados. Qual a sua opinião sobre esse regime de capitalização proposto pelo ministro Paulo Guedes? Agora, esse sistema de capitalização proposto pelo Paulo Guedes, ele é perverso. Por quê? Porque há contribuição apenas do empregado. Não há contribuição da empresa. Ora, para você ter uma ideia, hoje as aposentadorias do INSS são muito baixas, todo mundo reconhece. E, no entanto, para o seu financiamento, que ainda é deficitário, contribui o trabalhador com 8%, 9% ou 10% e a empresa com 20% de toda a folha. E mesmo assim ele é deficitário. Agora você imagina, se uma pessoa de salário mínimo contribuir a vida inteira com 8% do seu salário, quando ele vier se aposentar, ele não vai ganhar um salário mínimo. Então, para que você mantenha razoavelmente o poder de compra das pessoas quando elas chegarem na velhice, todo o sistema de capitalização terá de incluir uma contribuição do empregado, mas uma contribuição do empregador. Sim. E eu ainda digo mais, ao final você vai ter de prever alguma contribuição do próprio Estado para complementar as aposentadorias se elas não atingirem um determinado piso. Essa proposta que foi feita é uma proposta fria, tecnocrática e ia gerar problemas sociais enormes no futuro. Qual é a sua avaliação da atuação do deputado Rodrigo Maia na articulação da aprovação do texto da reforma da Previdência? Ele foi essencial, porque, na verdade, o governo apenas escreveu uma proposta de reforma e mandou para lá e se desinteressou praticamente por ela, porque quem é o líder do governo é o presidente da República. Ele, em nenhum momento, ele foi a favor. Aliás, ele ficou na Câmara 28 anos e votou contra todas as reformas que passaram por lá. Todas. Então, o Rodrigo é que construiu, que ajudou a mexer, ele e o relator Samuel Moreira. Então, fizeram um texto que é bastante bom, gera uma economia fiscal interessante, interrompe um ciclo de desequilíbrio. Então, o Brasil deve ao Rodrigo a reforma da Previdência. Qual é a sua avaliação desse atual momento político que o Brasil está vivendo, com um Congresso formado por quase 60% de parlamentares que nunca foram parlamentares, que nunca exerceram cargos políticos, que ganharam com a força das redes sociais? Qual é a sua avaliação disso? O resultado dessa eleição foi o produto da desordem do sistema político e da desmoralização dos partidos. Tanto que o partido PSE do governo do presidente foi gente que nunca foi político e foi eleito da noite para o dia. Eu acho que depois desse governo nós vamos voltar um pouco a uma representação mais ordenada, mais organizada, etc. Vai ser uma lição para a sociedade. Tá certo? Agora, está funcionando por causa da liderança do Rodrigo e de algumas lideranças. Então, em algum momento nesses 4 anos, vai haver uma ruptura disso aí. Porque a pauta econômica proposta pelo Ministério da Economia é correta. Necessária. E a disposição das lideranças do Congresso e essa pauta também. Se depender apenas da pauta, que é sugerida todo dia nas entrevistas improvisadas do Presidente da República, nós estaríamos perdidos. Família Brant. Respeito ao ser humano. Minas Gerais. É o berço do que há de melhor no país. Partidos políticos. Precisam ser reinventados. Paixão. Não é uma boa conselheira. Fé. Alguma fé é necessária para enfrentar as vicissitudes da vida. Olha, eu quero dizer para o senhor que eu estou muito feliz com essa entrevista. Que quando eu cheguei aqui em Brasília, eu era uma menina, em 2003. E, deixa eu pegar aqui na sua mão, o senhor foi a primeira pessoa que abriu as portas de Brasília e da política para mim. Eu serei muito grata sempre. Eu aprendi muito com o senhor. Obrigada. Que bom te ver aí, feliz e bem-sucedido.